E aí, tudo bem? Eu sou o Hanison, sou fundador da Summit e você está no Summit One-on-One. Toda quinta-feira à noite tem Summit One-on-One e por aqui a gente fala sobre temas que dividem opiniões e causam dúvidas em profissionais dos mais variados níveis de experiência e também segmentos de atuação. Para o nosso 12º episódio, o episódio de hoje, a gente escolheu o tema motivação. Como falar sobre a sua motivação em processos seletivos. Então, se você tem dúvidas e quer saber um pouco mais e receber alguns insights de um recrutador, vem comigo pro vídeo. Mas antes de começar, aproveita para já se inscrever e deixar o teu like, porque assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas e naturalmente você também fica por dentro de tudo que a gente produz por aqui. Além da série One-on-One, a Summit sempre está publicando novas oportunidades de emprego e você fica por dentro de tudo com apenas 2 cliques. Motivação é um dos temas mais recorrentes e mais importantes ao longo de um processo seletivo. Provavelmente você vai ser questionado sobre as suas motivações para uma mudança de emprego já desde o início. Em alguns casos é um pouco mais óbvio, às vezes você está tentando se recolocar. Em outros casos, pode ser um pouco menos óbvio e nesses casos especificamente, as pessoas têm um grau de dificuldade maior. Como é que eu falo de uma motivação, por exemplo, para uma mudança de emprego, quando na verdade não estava nem procurando? Então, a ideia desse vídeo aqui é justamente trazer alguns insights para que você consiga abordar esse assunto de uma maneira um pouco mais confortável e, é claro, também mais produtiva, assim você aproveita melhor as suas oportunidades. Então, vamos aos insights. Insight número 1, falar sobre a sua motivação é importante. E é importante porque já ali desde o início você deixa expectativas alinhadas. Então imagine, por exemplo, que a tua motivação hoje para sair de uma empresa e para outra é assumir uma posição de gestão. Você quer ter uma liderança de equipe. E, de repente, a empresa que está procurando aquele profissional, ela não vai ter, né, naquele momento, uma gestão de equipe para oferecer aquele profissional. Se essa é a tua motivação, a gente já sabe que aquela oportunidade ali, especificamente, não vai fazer sentido. Mas em outras oportunidades, sem dúvida, isso pode acontecer. Então, ter bastante claro de por que você mudaria, o que é aquilo que te chama a atenção em outras oportunidades, é extremamente importante, porque assim você, primeiro, sabe quando uma oportunidade é para você ou não, e segundo, também deixa bastante claro para aquela pessoa que está conversando ali com você quais são as suas expectativas, o que hoje realmente faz sentido no que diz respeito a novos desafios, novas oportunidades, novos movimentos de progressão de carreira. Então, é por isso que é tão importante ter bastante clara a tua motivação e não se sentir desconfortável na hora de falar sobre ela. Insight número 2, deixa sua motivação bastante clara ao longo de todo o processo seletivo. Então, toda vez que você tiver a oportunidade, ou mesmo for questionado sobre a sua motivação, ou os motivos pelos quais você entrou naquele processo seletivo, pelos quais você queria ir trabalhar naquela empresa, deixe bastante claro. E nesse caso é importante você entender que há 2 tipos de perguntas sobre motivação em aspecto geral. O primeiro, talvez, num aspecto um pouco mais amplo, para entender sobre você como profissional, o que te motiva, o que te chama a atenção, como é que você está pensando a tua carreira, o que é aquilo que efetivamente faz sentido para você, pensando em movimentos profissionais. Uma outra, talvez seja um aspecto um pouco mais estrito, talvez um aspecto um pouco menos amplo e normalmente mais direcionado a especificamente entender a tua motivação em relação a uma determinada empresa ou mesmo a um determinado cargo, uma determinada vaga que foi trazida para você. Um exemplo disso, né, é quando um recrutador perguntar para você o que faria você se movimentar de uma empresa para outra, ou seja, o que te motivaria a sair da sua empresa atual e ir para uma outra. Então, essa é uma resposta que talvez você precise dar de uma forma um pouco mais ampla e, sem dúvida nenhuma, quando ele está te fazendo essa pergunta, ele também está fazendo ela de uma forma um pouco mais ampla. Uma outra forma, outra maneira de perguntar isso, e aí um pouco mais estrita, é justamente te perguntar, olha, por que você quer trabalhar com a gente? O que te motiva a vir trabalhar com a gente? Essa é uma pergunta muito recorrente, muito comum, e normalmente ela está te trazendo muito mais para um aspecto estrito de falar o que naquela empresa especificamente chamou atenção, naquela vaga especificamente chamou atenção, e assim por diante, do que respondê-la de maneira um pouco mais ampla. Então, tenha cuidado só com isso, mas sempre deixe bastante claro ao longo de toda a etapa do processo seletivo quais são as suas motivações. Insight número 3, quando você for falar das suas motivações, observe sempre objetividade, então seja sempre objetivo, seja bastante assertivo. Então é importante que você transforme a tua motivação numa coisa tão assertiva quanto possível e também que você considere que aquele é o seu ponto de vista pessoal, o que logicamente não torna algo diferente daquilo ali ruim, nem especialmente bom, é basicamente aquilo que funciona para você. Então, quando você for falar das suas motivações, considere sempre bastante isso. Nem fique enrolando para dizer o que você precisa dizer, porque às vezes você vai ter pouco tempo ali mesmo para falar com o seu entrevistador, talvez ele tenha que fazer mais perguntas para você, então seja bastante objetivo e assertivo nesse sentido. Eu já vou te dar um exemplo do que eu quero dizer com assertividade. A outra coisa tem a ver com a pessoalidade. Pessoalidade é isso que funciona para mim.
Não tem nada de errado com a sua vaga, não tem nada de errado com quem pensa diferente, mas esse funciona para mim. Então, objetivamente falando, é dar uma resposta que seja concisa. Olha, hoje, o que te faria movimentar, por exemplo, de uma empresa para outra? E, logicamente, você pode ter diversos motivos. Tem aqueles que são mais relevantes. Eu gostaria de trabalhar mais perto de casa, gostaria de ter uma flexibilidade maior de horário, ou gostaria de ter uma gestão de equipe. E talvez esses sejam aí exemplos mais certeiros, uma coisa mais objetiva para você realmente trazer para o seu entrevistador. Logicamente, caso ele tenha ali dúvidas ou perguntas, ele vai fazer e você pode estender um pouco mais, né? Explicar um pouco mais esses seus motivos, as suas motivações. E quando eu falo de assertividade, eu falo, portanto, de abordar um tema que é importante para você, mas de uma maneira a não gerar um juízo de valor negativo em relação a outras opções. Então, um exemplo disso é quando você quer trabalhar home office ou você quer trabalhar de uma maneira híbrida. Imagine que uma pessoa, por exemplo, te aborda e fala, olha, hoje que te motivaria, por exemplo, fazer uma movimentação? E esse é um dos motivos. Então, olha, eu gostaria de trabalhar home office porque eu considero que isso faz mais sentido, dado a minha logística hoje, dado o meu estilo de vida, e hoje, por exemplo, eu não estaria aberto a trabalhar numa posição totalmente presencial. O que não significa dizer que uma posição presencial seja ruim. Basicamente, o que você está dizendo é que trabalhar home office para você faz mais sentido, dada a tua configuração de vida e assim por diante. E por que é importante a assertividade na hora de você falar das suas motivações? Porque o seu recrutador ele pode ser mais ou menos flexível. O que significa dizer que, por exemplo, quando você fala que quer muito uma posição de home office, ele pode entender que qualquer coisa diferente não faz sentido para você. Eventualmente, uma posição presencial pode não fazer, mas talvez uma posição híbrida faça. Logicamente, portanto, quando você traz a assertividade, você abre ali caminhos para uma eventual negociação. Note que trazer essa assertividade sob o seu ponto de vista é não fechar portas, mas deixar bastante claro que é aquilo que é mais relevante ou mais interessante para você. Pessoalidade tem a ver aqui com o que eu estou querendo dizer com a pessoa que você está naquele momento. Talvez a pessoa que você vai ser daqui a 6 meses, quem sabe, você vai ser pai, enfim, ela já pensa de uma maneira diferente, tem outras necessidades ou configuração diferente. Portanto, quando for falar das motivações, sempre objetividade, assertividade e pessoalidade. Insight número 4, o que te motiva na nossa empresa? A gente falou disso agora há pouco tempo e é uma das perguntas mais frequentes em processo seletivo, que é o que te chamou a atenção na nossa empresa, por que você quer vir trabalhar aqui com a gente? E é uma pergunta bastante frequente. Note, é uma pergunta que acontece mesmo quando foi a empresa que foi te procurar. Então, é importante, sim, que você entenda e tenha uma boa resposta para essa pergunta. Porque, logicamente, se você está seguindo no processo seletivo, é importante que você não só amadureça isso, tenha essa reflexão, mas especialmente comece a conhecer um pouco mais sobre a empresa. E entenda bem a pergunta aqui. Quando alguém te pergunta quais são as suas motivações, por exemplo, para fazer uma movimentação de um lugar para o outro, eles estão falando de você. Então, agora, quando você pergunta por que você quer trabalhar com a gente, olha, a pergunta tem a ver com o que você identificou naquela pessoa. É como, por exemplo, se a sua esposa, o seu esposo te perguntasse, olha, por que você me ama? E você precisa ter uma boa resposta para isso. E, logicamente, você vai partir, portanto, dos parâmetros que aquela empresa, que aquela vaga, que aquele desafio especificamente tem e que te chamam a atenção. Então, por exemplo, eu acho que é uma empresa muito ética, eu vejo aqui uma boa possibilidade, por exemplo, de desenvolver uma coisa que eu acho que é muito relevante para o mundo. E eu te sugeriria, na hora de dar esses motivos, justamente buscar entender quais são os objetivos estratégicos da empresa, o que ela entrega, qual é o negócio, qual é a cultura dela. Porque se você for para aquele caminho de responder o que basicamente todo mundo responde, aquele mais do mesmo, como o plano de carreira é ótimo, ótimos benefícios, enfim, você, primeiro, não vai se diferenciar e, segundo, não vai estar realmente respondendo a pergunta de uma maneira inteligente. Imagine, por exemplo, que outras empresas têm a mesma coisa, mas o que eu estou te perguntando é o que você viu em mim? E mesmo que aquilo seja uma realidade, ou aquela realidade que te toca mais, ou que te chama a atenção mais de cara, aproveita uma oportunidade para se diferenciar e realmente falar de uma maneira um pouco mais profunda o que foi que te despertou motivação naquilo. Eventualmente você vai receber bons salários em outros lugares, você vai ter outros planos de carreira interessantes em outros lugares, mas fala do que aquela empresa tem de único e especial que te chama mais atenção. Essas respostas são as respostas, sem dúvida, mais efetivas para esse tipo de pergunta. Então, quando for responder isso, responda os seus motivos, as suas motivações, mas, logicamente, baseado no que aquela empresa tem de único e especial que chamou a atenção. Insight número 5, entenda as motivações da empresa com aquela contratação.
Alguns vídeos atrás, eu falei que os candidatos podem perguntar muito mais coisas do que eventualmente eles perguntam. Às vezes não surge a pergunta de por que, por exemplo, aquela empresa está contratando aquela pessoa, o que ela espera com aquela contratação e assim por diante. Então aqui já fica a minha sugestão. Além de falar das suas motivações e deixá-las bastante claras, tente entender também as motivações da empresa. Por que elas estão contratando aquela pessoa? É uma vaga nova, eles precisaram, por exemplo, demitir alguém, a pessoa que estava naquela posição foi promovida. Isso já te fala um pouco sobre o momento que a empresa está vivendo. Logicamente, ele te fala um pouco, ela não te fala com profundidade, mas já te traz alguns insights. E além disso, também, é claro, entenda também quais são as perspectivas dessa pessoa lá dentro. Olha, o que, que essa pessoa tem como próximos passos? Como é que funciona ali, né, os próximos passos de carreira dessa pessoa? Para onde é que ela pode ir? E mais do que isso, quais são as expectativas de curto e médio prazo para que essa pessoa, né, venha a ter sucesso ou que ela consiga entregar o que a empresa espera. Logicamente, portanto, entenda um pouco do que está por trás daquele processo seletivo. Quais são as motivações, quais são as expectativas. Lógico, você vai fazendo essas perguntas ao longo de todo o processo, mas nunca deixe de fazer essas perguntas, como, por exemplo, olha, por que vocês estão contratando essa pessoa agora? Vocês estão expandindo? Vocês estão trazendo uma outra pessoa porque a pessoa que estava nessa posição foi demitida? Ou então vocês estão, por exemplo, promovendo essa pessoa e estão contratando alguém para o lugar? O que está acontecendo? Aproveite, faça a pergunta, porque sem dúvida é relevante e não tem nada demais, sem dúvida nenhuma a empresa vai conseguir responder isso com grande facilidade. E para o one-on-one de hoje era isso, eu espero que tenha sido útil para você. Aproveita, já curte, compartilha o vídeo se você gostou e também deixe seu comentário, já dizendo que tipo de conteúdo é interessante para você e o que você tem achado dos conteúdos que a gente está produzindo por aqui. Você concorda com isso, discorda, já passou por alguma situação onde teve que falar sobre a sua motivação e teve dificuldade? Conta aqui pra gente, porque a gente vai ter o maior prazer de responder os teus comentários e trazer também aqueles conteúdos que são mais relevantes para você. Por hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima.